Começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, programa de número 17, neste 14 de dezembro de 2023. Programa da Rádio Web Recordações, produção da Sociedade Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. Nesta noite, com o tema O Natal com Jesus. Disse o Mestre Jesus: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois então, mais uma vez, boa noite aos amigos ouvintes, esperando poder levar a todos mais alguns ensinamentos e informações da doutrina espírita. Uma vez que somos todos aqui neste planeta escola, alunos, não é isso mesmo, Regina? Boa noite. Boa noite a todos os queridos ouvintes aqui entre os dois mundos, todos que estão conosco, e também a Martinha, que hoje não está presente aqui fisicamente, mas está conectada conosco, vibrando muito. Exatamente. E a qualquer momento pode nos ajudar aqui com alguma consideração bastante importante, não é isso? É isso aí. Tá certo. Antes então de darmos início ao tema propriamente dito, desta noite faremos a nossa tradicional prece de abertura. Vamos a ela. Prece de abertura. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Assim seja. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710, no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras todas as quartas-feiras a partir das 19h45. Pois então, Regina, vamos dar início aqui ao nosso programa, esta noite abordando o tema O Natal com Jesus, embasado no livro Na Seara do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo. O Pedro de Camargo, que foi um educador e divulgador espírita brasileiro, e os seus trabalhos tiveram bastante relevância na área da educação, sendo até hoje referência sobre o assunto. Adotou o pseudônimo Vinícius e por mais de 50 anos serviu ao movimento espírita brasileiro, sendo considerado um dos seus expoentes bastante expressivos no estado de São Paulo. Nasceu em 7 de maio de 1878 na cidade de Piracicaba, faleceu em 11 de outubro de 1966
em São Paulo, capital, aos 88 anos de idade. Pois é, Paulo, ele foi anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste os seguintes termos: Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas, capítulo 2, versículos 10, 11 e 14. Naquele vos nascer está toda a importância e a transcendência do Natal. Nasceu para mim. Não se trata de um fato histórico de caráter genérico, mas de um acontecimento que particularmente me diz respeito, me atinge e me afeta. Exatamente, é uma coisa bastante pessoal, né, o nascimento do Cristo. Mas vamos falar de história também, Regina. Sabe-se que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido numa noite de 25 de dezembro. Até mesmo porque, naquela época, na época de seu nascimento, sequer existia o calendário e o sistema de datas que utilizamos hoje. O decreto de que o nascimento de Jesus seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro somente veio a ser estabelecido durante o papado de Júlio I, lá no século III depois de Cristo, e considerado aí o feriado no Império Romano, apenas com o imperador Justiniano, no ano de 529 depois de Cristo. Veja bem, em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que temos hoje, que toma conta desta data do Natal e de toda a sua simbologia, muitos se perguntam qual seria o verdadeiro sentido do Natal. Pois é, se perguntássemos, Paulo, quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há mais de 2000 anos em Belém. Mas, em verdade, que importa o tempo, se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina? Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas sob a alegação de estarem lotadas. O mestre da humanidade somente teve como berço uma estrebaria pobre, junto aos animais e à companhia afetuosa dos pais humildes. Ainda hoje, quando Cristo bate às portas de nossos corações, encontra muitos deles lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo desejo de conquistas materiais, não sobrando espaço para ele. Se perguntarmos com sinceridade se o Cristo nasceu em nós, talvez percebêssemos que não temos permitido esse nascimento. Aquele que ainda não sentiu em seu íntimo a influência do Cristo, ignora em verdade que ele nasceu, Paulo. É verdade, você cita ali, né, que muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas sob a alegação de estarem lotadas de interesses, de ânsias, desejos, volúpias e tantas outras necessidades materiais, né, do ser humano. Pois é, realmente a obra redentora do Nazareno só tem início e eficácia quando individualizada, né? Quando ela nasce dentro de cada um de nós. É ali que ela deve germinar. Enquanto a consideramos difusa e esparsa, abrangendo aí a generalidade dos homens, nada representa aí de positivo e concreto. Por quê? Mais uma vez, não é uma obra que deva se lançar sobre a multidão, esperando resultados imediatos positivos, como se lançássemos sementes no deserto em solo árido. Para que essa semente germine, nós necessitamos antes nos instruirmos, termos consciência do que realmente necessitamos, daquilo que desejamos colher num futuro próximo, e precisamos adubar com bons insumos a melhor parcela do solo que exista dentro de nós. Ver em Jesus o Redentor do gênero humano e encará-lo como o meu Redentor pessoal são coisas diferentes, senão na aparência, mas nas consequências e nos efeitos que isso pode gerar. Pois é. Nesse dia em que dizemos ser especial para a humanidade, vale a pena fazermos algumas perguntas a nós mesmos, respondendo-as intimamente.
Cristo nasceu quando? Onde? Que influência está exercendo em nós o nascimento dele? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio nos trazer? Se perguntássemos a Paulo, o apóstolo, onde e quando Jesus nasceu, talvez ele nos dissesse que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na sua luz divina. É exatamente naquele momento em que a pessoa sente a necessidade desta comunhão, deste entendimento, desta presença dentro de si, não é? Sim, e daí o Paulo diz, depois de muitas lutas íntimas, já não sou eu quem vive em Cristo, é o Cristo que vive em mim. É o que estávamos falando, né? Lançar uma rede sobre a multidão pode pegar um ou outro, mas na verdade a rede quem lança somos nós mesmos para dentro de nós, não é isso? Então essa redenção aí citada por Paulo é obra de educação. Tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não da coletividade para o indivíduo. A transformação social, como sempre, né, em quaisquer campos das atividades humanas, a transformação social há de ser sempre a soma das transformações pessoais. Ou seja, o que é facilmente identificado quando nós olhamos, por exemplo, para quaisquer movimentos sociais. Essas mudanças só ocorrem quando a maior parcela da sociedade unida, né, se convence de que somente novas atitudes podem efetivamente trazer benefícios para si e para o todo. Por isso, cumpre-nos individualizar o Natal, tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. A parte no assunto em apresto, isso é, eu, nada tem que esperar do todo. Somente a união de muitas partes transformadas podem transformar o todo. Não apontar os erros dos outros, as deficiências, as atitudes. Olhar para as nossas próprias. Corrigindo-nos, vamos dar exemplo e fazer com que outros também possam vir a se corrigir. Então, o indivíduo independe da sociedade nesta questão tão primordial, tão importante. O indivíduo deve agir por si e para si, pois dessa maneira ele estará contribuindo na prática para o bem geral e coletivo. E voltando à pergunta, né, onde Jesus nasceu, quando, como, onde, né, se fizéssemos a mesma pergunta a Madalena, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu em Betânia. Certa vez em que a voz do Cristo, cheia de pureza e doçura, despertou-lhe a sensação de uma nova vida com a qual até então ela jamais sonhara. Certamente você pode citar aí um ou dois exemplos, não é, Regina? Mostrando que o Natal nasce, ou que o Cristo, a presença de Cristo nasce nas pessoas, não numa época em que todos comemoram, 25 de dezembro, mas em oportunidades diversas, em circunstâncias, né, pessoais e diversas, né? É isso aí. O Pedro também se pronunciasse dizendo que Cristo nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, acordando a sua consciência para a verdadeira vida. E dos lábios de João Evangelista, pode ser que ouvíssemos a afirmativa de que Jesus nasceu no dia em que lhe iluminou o entendimento, fazendo-o saber que Deus é amor. Pois essas passagens todas aí nos informam que o Cristo pode nascer em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os cantos da terra, em momentos diferentes, determinados, dentro da necessidade de cada um, não é isso? Não há que se entender que Cristo nasça e esteja presente na vida de todos exatamente num dia, 25 de dezembro. Corretíssimo. Para Zaqueu, o publicano, talvez Jesus tenha nascido numa esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore, à beira do caminho por onde o Cristo passava, e o mestre lhe disse que gostaria de fazer-lhe uma visita. Muito bem. Olha, neste primeiro bloco, eu imagino que já possamos ter passado às pessoas uma ideia bastante aproximada e desconstruindo a ideia do Natal no 25 de dezembro.
a gente já começa a expandir a ideia desse 25 de dezembro para todos os dias do ano. Exato. Vamos então, deixando que as pessoas façam essas primeiras reflexões acerca do que ouviram neste primeiro bloco, vamos fazer um ligeiro intervalo e já voltamos, tá vamos bom, lá. Regina? Vamos em frente. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. André Luiz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Pois bem, então, Regina, já houve um momentinho aí para os ouvintes fazerem uma pequena reflexão e eu continuo informando aí a respeito daquela relação que você vinha citando, né? Pessoas que receberam Jesus em determinadas datas. Por exemplo, Dimas, o chamado bom ladrão, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, o Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. E tratando-se da nova evolução particular, não devemos esperar ou aguardar que tal operação se ajuste e se amolde ao conjunto, isto é, a evolução da sociedade. A hora vem e é agora. Isso mesmo, até mesmo porque a evolução das sociedades necessitam exatamente da mudança de atitude de cada um de nós, os formadores, afinal, das sociedades humanas, né, que evoluem. E o nosso momento é tão somente nosso, pois se acha revestido de cunho personalíssimo. Só assim se avança e se evolui de fato, dando como o exemplo, impulso certo e seguro para o progresso do todo. Enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite alguma oportunidade de melhorar as nossas condições espirituais, essa oportunidade, Paulo, nunca chegará. Também, imagine esperar o quê? Se são exatamente as nossas mudanças pessoais, essas internas, as que promovem as mudanças externas, as mudanças sociais, ou seja, a mudança de cada indivíduo irá fatalmente provocar a mudança do quadro social, do movimento social. E o dia de iniciarmos a obra da nossa libertação, indo ao encontro do nosso divino Mestre Redentor, é hoje, é agora, e deve estar sempre no presente. Não convém prolongarmos essa decisão, já que não dependemos senão de nós próprios. Pois é, o Natal que nos deve interessar de modo íntimo e particular é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade, a nossa colaboração, nosso desejo, nosso trabalho para que isso aconteça, e que acontecerá em nossos corações, repassando-nos aquela humildade, aquela simplicidade que nós vimos nascer na manjedoura, lá em Belém. O estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não devem prestar-se exclusivamente a divagações poéticas, literárias. Cumpre-nos entendê-los como símbolos de certas condições e virtudes, sem o concurso das quais nada conseguiremos no que respeita à nossa espiritualização e o nosso aperfeiçoamento. A manjedoura estava nos trazendo exatamente nessa simplicidade, a humildade que devemos ter, né? O espírito encarnado neste planeta não evoluirá a esmo, nem à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda a magia do Natal resulta de sua individualização.
Acontece dentro de cada pessoa que busque Jesus antes que as suas necessidades materiais, os seus interesses meramente pessoais. Cada um deve receber e concentrar em si aquele advento, considerando-o como um caso pessoal. Jesus, nosso Divino Mestre, é uma realidade e ao mesmo tempo um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde estes elementos predominarem, ele aí estará, embora não lhe hajam invocado o nome. Assim, onde florescer a hipocrisia, onde imperar a iniquidade e o egoísmo sob suas várias faces, Jesus não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Pois é, nós devemos entender que simples palavras não acionam o divino. O que comove e que chega ao Filho e ao Pai são os verdadeiros, os bons sentimentos. Jesus não é, como se imagina comumente, o criador de determinada escola, o fundador de certo credo ou seita. Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, o que vale dizer, o expoente máximo da vontade de Deus. Ou seja, por mais que os homens queiram relativizar o certo ou o errado, o justo ou o injusto, o bem ou o mal, o que seja virtuoso ou vicioso, nada tem o poder de opor-se às revelações do Cristo, pois que são revelações, são lições incorruptíveis em suas essências e jamais a serviço de quaisquer outras conveniências ou interesses humanos. Sua missão não começou em Belém, nem terminou no Calvário. Ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, conforme acentua João em seu Evangelho. Pois é, Paulo, Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina um só hemisfério, mas distribui à terra todos os seus benefícios, assim o Divino Pastor conduz com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Pois é, sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito do Cristo velando pela obra de redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação. Ele inspirará por intermédio deste ou daquele a revelação divina, o Evangelho do amor. Ou seja, na boca de outros profetas ou santos ou assim considerados, as palavras serão as mesmas. Essas pessoas entenderam, né, São discípulos as do leis Mestre. divinas, as leis imutáveis, né? Aqui lhe darão este nome, ali um título diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve, como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas, mas o que importa? É ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete da sua lei e distribuidor da sua graça. Onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Proclama o destemido apóstolo da gentilidade, o Paulo de Tarso. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do indivíduo, procurando como sábio educador, despertar as energias latentes que ali dormitavam, Paulo. Pois é, estudar o Evangelho, estar atento às palavras de Cristo, acaba invariavelmente fazendo-nos refletir com profundidade. Você veja que inúmeros palestrantes, né, que ouvimos, estão sempre batendo na tecla de termos a necessidade de não só refletir, mas estudar. termos que para você conseguir refletir, conseguir, digamos assim, colocar à sua frente as várias possibilidades de acertos, é necessário que você estude, que você conheça o caminho a ser seguido. Sem o estudo, não se vai adiante, não é isso? E esse estudo do Evangelho nos ensina as lições do Mestre. São as lições que precisamos para bem viver e nos melhorarmos. As suas palavras nos regeneram pela educação, porque educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretizam o ideal de perfeição, pelo qual anseia a alma cativa e prisioneira
da carne, nós, os espíritos encarnados. Mas essa educação que você cita aí do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, me remete àquelas leituras que a gente fazia sobre os filósofos gregos, não é isso? Isso Sócrates, Platão. Exatamente dentro disso daí, a busca do bom, do belo, do justo, do verdadeiro e do que seja real dentro de cada um de nós, né? Por exemplo, Emmanuel, o benfeitor do Chico Xavier, ele cita no livro Fonte de Paz, o Natal de Jesus. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a todos, a alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos para este bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. E não mais tão somente num estábulo simples, mas também já dentro do nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do ideal evangélico. Eu vou pedir então, Regina, fazer mais um rápido intervalinho e vou te passar a palavra assim que voltarmos. Vamos lá. Você teria mais alguma coisa a falar neste bloco? Não podemos esperar. Vamos lá então? Daqui a pouco voltamos. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. André Luiz. Pois bem, voltando então agora para o nosso terceiro bloco, como não podia deixar de ser, a Martinha, né, a nossa terceira integrante aqui da mesa, está ligada aí conosco e já fez a sua primeira observação, né, a sua primeira intervenção. Vamos ver o que ela diz. Isso, ela disse que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes disse: sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recordava que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. Muito bem. E é natural, né? O tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos esquecer o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal com Jesus. Estamos falando aqui, Regina, dessa desistência, desse esquecimento ou do afastamento que acabamos promovendo premeditadamente ou até inconscientemente em relação às verdadeiras necessidades íntimas que deveríamos buscar na direção de avaliarmos e corrigirmos, se necessário, todas as nossas atitudes, colocarmos em novos patamares nossos valores, não apenas nesta época, mas durante todos os dias do ano, em todas as circunstâncias que se apresentam, né, a nós. Esse é o passo definitivo para a descoberta de nossas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio das palavras de Jesus: amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparecerá o Ano Novo à nossa vida. Pois é, com o Mestre nós recebemos o dia do amor e da concórdia, que renova a alegria. Com o tempo, nós encontramos o dia da fraternidade universal,
que reforma a nossa responsabilidade para conosco, para com nossos irmãos. Comecemos oferecendo a Ele, a Jesus, 5 minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas nas bases da sabedoria e do amor. Pois é, nós já fizemos um programa aqui em que a gente falava isso mesmo, de começar primeiro com... Era 1 hora, não era 5 minutos, era 1 hora. 1 hora, dedicar 1 hora a Cristo, ou seja, aos ensinamentos, ao que Ele nos ensinou, sendo caridosos para com o próximo. Se não podes doar uma cesta básica, doe um abraço, uma palavra. Doe uma palavra, um sorriso, um aperto de mão. Quando vais ao mercado, dê atenção para aquela pessoa que está ali. Ela está te servindo de certa forma. Né? E em tudo na nossa vida, aonde vamos, sempre tem quem nos sirva. Aí tem pessoas que dirão assim, bom, mas eles ganham para isso. Eles podem ganhar mais, eles podem ganhar um sorriso, um muito obrigado. Isso dá uma alegria para essas pessoas e automaticamente nos alegra também. Porque estamos fazendo aquilo que o Mestre disse, amando uns aos outros. Você vê que eventualmente a gente faz contato com pessoas nos seus locais de trabalho, públicos, pessoas que aparentemente são invisíveis, poucas pessoas enxergam. Ainda ontem, recentemente, fizemos um contato, né, num restaurante com uma pessoa humilde que estava trabalhando, né, e conseguimos... O brilho no olhar dela, que coisa, né? Realmente é maravilhoso. Você vê, a gente não deve se esquecer que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa própria alma, em vão esses anos novos se abrirão iluminados para nós e para a humanidade. Pois é, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual de Divaldo Franco, nos relata que a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Jesus revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo, como acabamos de citar. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros, sem valor para dominar-se a si mesmos. Que os poderosos são aqueles que vencem as suas más inclinações e que se libertam das paixões inferiores. Sim, esses são os poderosos. Que os ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendência para o mal. E que os triunfadores são os que amam, os que perdoam os demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos desse modo bem-aventurados. Pois é, e Joana de Ângeles continua, Regina. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todos os lugares. Pois é, Jesus é inigualável. Pois é, e o seu Natal é a epopeia da luz, que se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre, ou seja, trazer essa luz, essa chama para dentro do nosso peito, para dentro do coração. Ali instalado, essa luz não se apaga mais. E brilha a vossa luz, como disse o Mestre. E é certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles em que Jesus viveu, onde a predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador, aquele utilitarismo que desvia-nos, né, das verdadeiras virtudes e necessidades. No entanto, em razão da mensagem do Cristo, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros, atentos que estão para que se cumpram as suas promessas, e os indivíduos
acabem descobrindo as trilhas que ele percorreu, seguindo depois e felicitando-se plenamente. Esta é a oportunidade que todos nós temos de encontrar Jesus, caso ainda não tenhamos estado com ele. Pois é, e uma pessoa que sabemos que está sempre com ele, a Martinha, nossa colaboradora, nossa amiga, sempre presente aqui no programa Entre Dois Mundos, diz que Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E buscar Jesus o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais, e quando o conhecemos, certamente o amaremos. Utiliza-te, então, do seu Natal para demonstrar que a lição de ternura de Jesus domina o teu coração, distribuindo com todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam por uma migalha da tua bondade que lhes pode e deves ofertar. Pois é, ou seja, a mensagem de Natal não deve estar somente em nossas bocas, mas se alcançou nossos corações, deve refletir-se também em nossos atos. E o que muitas vezes vemos, não é, Regina? É que as pessoas são muito pródigas em falar e bastante exíguas em agir, em praticar aquilo que falam. O Natal de Jesus é então uma festa que se faz celebrada pelo céu e também na terra, homenageando o Rei Solar, ou seja, o Rei de Luz, o Pai, Deus, que deve te aguardar, deve nos aguardar a todos no topo da subida, na montanha acima, que devemos empreender desde agora, esta subida, né? Superando-nos e renovando-nos. Então, devemos perseverar na aspiração de estar com Ele e não desistir nunca, mesmo que descobramos conspirações contra esses ideais e esses esforços, desde que descobramos incompreensões, dificuldades em relação aos objetivos a que nós devemos nos dedicar. Quem o ama, nunca deve temer, jamais deve se deter. E Joana concluiu dizendo: é Natal, ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Lindas palavras de Joana, né? E Manuel também falou para o Chico sobre a evocação do Natal. O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que lhe cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer à vista do nosso egoísmo, que nos trancava os corações. No entanto, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Pois é, ele sabia que os doutores da lei iriam ouvi-lo, indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida eterna, de que ele trazia, de que ele era o portador. Contudo, ele entregou-lhes confiante a palavra divina. E continua Emmanuel. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhes trazia, mas abraçou-os a todos tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural do seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas ele transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as matilhas da perseguição e do ódio. Todavia não deserdou do apostolado, aceitando sem queixa o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. É por isso, meus irmãos, que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas
acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo, que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é o nosso dever amar a Cristo e ajudá-lo mesmo assim. Pois muito bem. Nós vamos dar uma ligeira pausa e voltamos então para nossas considerações finais. O tema é muito bom e ele transcorre muito rápido, não é, Regina? Isso, Paulo. Vamos então já fazer então nossas considerações finais. Voltamos daqui a pouquinho. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. André Luiz. Voltamos então para este nosso quarto e último bloco, Regina. Eu trago aqui as minhas considerações finais, extraídas aí das palavras do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da revista Reformador, de dezembro de 1968. Abre aspas. Ninguém se mostrou até hoje na Terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, Senhor e Servo, zênite da luz espiritual, a ocultar-se nas sombras da meia-noite, exaltação e humildade. Emissário de Deus em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi-los sem distinção, por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus. Há uma passagem que Simão Pedro toma o pequeno Jesus nos braços, né, em visita aos seus pais, e pergunta por que, em linhas gerais, por que nasceste numa manjedoura, num lugar tão humilde, tão escuro, tão desconhecido? Poderia, com a tua mensagem, a mensagem que está trazendo aos homens, ter nascido entre os reis, entre os sábios, entre os ricos, entre os expoentes e etc. e tal. E desfiou um tremendo rol, né, de possibilidades para que Jesus tivesse nascido em boa cepa, né, em berço de ouro. E o pequeno menino, olhando, apenas teve um gesto. Você se lembra do gesto? Bateu no coração. Bateu-lhe no peito. Só muito mais tarde, Simão Pedro veio entender que Jesus chegou através do coração, do amor. Jesus é amor. Para falar ao espírito, à alma de cada pessoa. Ele não precisaria vir em berço de ouro, coberto de ouro, riqueza, fama e honras. Né? Pois é, desde então, este astro consciente desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras e faz-se o viajor de rincões singelos, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos, ou seja, aqueles que recebem sua luz a mantêm acesa, né? Não a deixam perecer. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, sol da vida, dissipa as trevas da morte. Severidade de juiz, à frente do mal, brandura materna ante aqueles que o mal encarcera por vítimas. Jesus Cristo Salvador, que não salvou a si mesmo, a fim de realmente salvar toda a humanidade. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é ele o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e também além da morte. Por isso... Quanto amor, hein? Quanto amor. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante
todas as lutas, todos os conflitos da humanidade, repleta-se o mundo de esperança, ouvindo de novo o cântico inesquecível, inextinguível dessas milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este foi, então, a palavra do Espírito Emmanuel, né? Psicografada por Francisco Xavier, na revista Reformador, lá de dezembro de 68, Regina. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse é o significado espiritual do Natal. Ante os festejos puramente materiais realizados nas comemorações do Natal, devemos buscar compreender a legítima significação dessa grande data que marca o advento daquele que, como condutor da humanidade, trouxe para nós, pela exemplificação, o amor. O amor e a verdadeira fraternidade é a base da felicidade humana. Devemos comemorar o Natal com justa alegria em nossos corações, em nossos lares, com os nossos amigos e com todos os que nos cercam. Mas lembremos-nos de que a verdadeira fraternidade não se expressa pela oferta dos presentes ou das lembranças, antes, através da exemplificação cristã e pela boa vontade de uns para com os outros. Para nós, os espíritas, o Natal não se limita às alegrias de um dia, mas se estende por toda a sua vida, uma vez que sempre encontra motivos reais para ser feliz, fazendo caridade, ajudando o próximo, permitindo o nascimento do Mestre em nossos corações, em todos os nossos atos, palavras e pensamentos. E o maior presente de todos, Regina, para a humanidade seria a paz, não é isso? Com certeza. Para a doutrina espírita, o Natal é um momento de profunda reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos deixou. E até hoje temos dificuldade em entendê-la e vivenciá-la. Jesus de Nazaré é considerado o grande sol da humanidade. E não por acaso foi escolhido dia 25 de dezembro como marco para a sua festividade natalícia. Como o grande sol da humanidade, Jesus nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração de nossas faltas e falhas, em direção à elevação máxima do nosso espírito. O maior presente de que a humanidade necessita é a paz entre os homens. E essa tão almejada paz só existirá verdadeiramente quando houver o desprendimento e a boa vontade comandando as nossas ações e quando todos nós nos amarmos como irmãos, sem nos esquecer de que ninguém pode ser plenamente feliz sem a felicidade dos outros. E temos também as considerações finais da nossa amiga Martinha, que trouxe uma citação da Joana de Ângeles. Não desperdices a oportunidade. Esparze em derredor a luz da alegria, o bálsamo do consolo e o pão da bondade, celebrando o Natal com as mãos da caridade e os tesouros do amor, de modo a transformares o coração num altar e a alma na sede do seu reino, donde Jesus possa novamente apresentar-se, por teu intermédio, aos desditosos, reconstruindo a vida sob a excelsa sintonia dos anjos a repetirem: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Muito bem, parece que eu estou enxergando pessoas como a Martinha e tantas outras que conhecemos também aqui na nossa doutrina, né, que colocam, sabem exatamente, né, aprendem, estudam e colocam em prática todos esses ensinamentos, né? Alegria, bondade, generosidade, disponibilidade, sempre muito disponíveis, né, para ajudar os amigos, os próximos, seus parentes, ou seja, quem estiver por perto e necessitando.
E que possamos cada vez mais, cada um de nós, sermos pessoas... Bons alunos, aprendizes. Aprendizes é isso? Dos ensinamentos do Mestre. Que possamos olhar para os nossos irmãos com amor, com compreensão. Exatamente. E não nos esquecendo que essas lições que vêm à tona e que nos sensibiliza nesse período natalino possam se espargir por todos os dias do ano, né? Possamos estar então sempre comovidos, imbuídos dessas necessidades pessoais para conosco, para com o próximo, durante cada dia do ano, cada minuto, não é isso? É isso aí, cada dia do ano. Fazermos as nossas caridades e nos melhorarmos, né, Paulo? Estudarmos, aprendermos mais e mais com os exemplos que estão aí. Quando a gente estuda, a gente vê os exemplos de Jesus, e eu tenho colocado em prática, e também nós estamos lendo um livro que faria Jesus. Eu lembrei aliás, não apenas um livro, né? Você tem uns 20 ou mais aí na Deixa eu pegar aqui. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ah, muito bom esse livro. De Charles Sheldon. Foi a Ana Guimarães que citou naquela entrevista que foi colocado lá no canal do YouTube, que este livro era maravilhoso, e a filha dela, Anete Guimarães, ela citou realmente que o livro é maravilhoso. Pois é. E aí eu fiquei muito curiosa e a gente adquiriu o livro para ver. E é isso, o que faria Jesus nos nossos passos, ou o que nós faríamos nos passos de Jesus. Ou como diria nossa amiga Didi, sempre que ela se vê numa encruzilhada, ela para e pensa, o que faria Jesus? É uma boa pergunta, não é? Temos que aprender a avaliar isto. Pois bem, estamos chegando ao finalzinho então no nosso tema. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos já em seguidinha. Do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Se você deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Quem conhece Jesus não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo dos sentimentos perniciosos. A sua presença no coração altera a paisagem interna daquele que o agasalha, modificando-lhe as estruturas íntimas e favorecendo-o com permanente bem-estar, mesmo nos períodos graves da existência, aqueles nos quais surgem as crises, a necessidade de testemunhos. A única alternativa, portanto, é prosseguir vinculado aos seus ensinamentos, aplicando-os à conduta mental, verbal e vivencial de todos os instantes. Joana de Ângeles.
Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Reflexões de Natal, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Neste Natal, por algum momento, pacifica a tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece por momentos a ceia de Natal e os licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e, interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos. Necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. André Luiz. Pois bem, então, Regina, vamos à leitura. O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição.
Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atentamos à sementeira, antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual. No aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de momento para o outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus, num instante rápido. Trazemos conosco vasto acerto de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do nosso Divino Mestre Jesus, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave de simpatia e conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros. E desse modo, estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida eterna. Emmanuel, Reformador, março de 1957. Pois bem, Regina. Você citou então aí que nós trazemos sempre vasto acervo de sombras e que por isso não devemos julgar, antes devemos estar atentos a estas sombras que nos acompanham, né? Dissipando estas sombras, nos aperfeiçoando. E a bondade para com todos então é a chave para uma maior humanidade
e irmandade entre os homens. Belíssima passagem. Exatamente. Acaba coroando o próprio tema da noite, não é Com isso? certeza. Sempre, né? Tá certo. Sempre. Vamos então para mais um bloco. Pois é, então o bloco a que me refiro, Regina, são as nossas despedidas, né? Ficamos aqui então, logo mais na sequência teremos aí nossa prece de encerramento e ainda a partir das 21 horas, o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, muito bem. Então deixo aqui para aqueles que nos acompanharam até agora e que não estarão presentes no Evangelho, esperamos que estejam, né? Um grande abraço, obrigado pela companhia, pelo prestígio e esperamos contar sempre com a nobre presença de todos esses bons ouvintes, né, interessados em aprenderem, a se educarem e a se aperfeiçoarem, não é isso? Através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Exatamente. Então convidamos todos, né, a permanecer conosco a partir das 21 horas para o Evangelho no Lar. Amigo ouvinte, venha fazer conosco ao vivo o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 21 horas, logo após o programa Entre Dois Mundos. Venha e traga sua água para que seja fluidificada pelas benéficas vibrações da espiritualidade amiga. Esperamos você. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência preponderará acima de qualquer opinião, por mais respeitável. André Luiz. Prece de encerramento. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os milindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades
e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja.